Olá, meus amigos, como vão vocês? Eu estou ótimo, espero que vocês também estejam. Esse vídeo é mais para mostrar para vocês a minha trajetória como concurseiro à época, mostrar para vocês como que eu desenvolvi essa técnica e como esse e-book ele foi formado e hoje atualizado. Vou apresentar para vocês um pouco dele, para desmistificar qualquer dúvida, qualquer questionamento, etc, etc. Primeiramente, não se trata de um e-book de questões comentadas. Não é bem isso. Por mais que tenham estruturas de dicas e de resumos, ele não é um e-book de questões comentadas. É um e-book de reunião de questões e divididas por tema. Antes de entrar nessa questão do e-book, mais especificamente, eu gostaria de dizer um pouquinho de como eu fui na biblioteconomia, da onde eu comecei e aonde eu cheguei. Então, assim, eu quero apresentar para vocês como é que eu fiz para sair de um salário de R$ 1.800 para um de mais de R$ 17.000 em pouco tempo. É lógico que passar em concurso exige, além de você ser aprovado, além de você ser classificado, etc., você aguardar o tempo específico para que eles te convoquem. Então, assim, existe, dependendo do concurso, existe um certo tempo, demora um pouco para você ser chamado, etc, etc. Até chegar à nomeação demora um pouco. Mas o fato é, a partir do momento que você começa a estudar e a se classificar em concursos, o momento da sua nomeação vai chegar mais cedo ou mais tarde, desde que você continue se dedicando, continue nessa busca de tentar passar o mais próximo das vagas. Inclusive seria interessante passar nas vagas e eu vou dizer como é que eu fiz isso. Mas o fato este e-book me ajudou, foi um e-book desenvolvido por mim, esse método de organização foi desenvolvido por mim, César, que me ajudou a passar em concursos de uma forma até muito rápida. De uma forma até muito rápida. Eu saí de um salário, repetindo, saí de um salário de 1.800 para um salário de R$ 17.000. Então, assim, se eu conseguir, com certeza você consegue. Aí você pode me perguntar, mas você era nerd na faculdade, você era muito estudioso, etc. O que acontece? Como eu passei simultaneamente em dois vestibulares, passei para Direito e para Biblioteconomia, eu deixei meio que o curso de biblioteconomia um pouco de lado. E isso foi por opção, porque na verdade eu não. A minha intenção não era trabalhar na área de biblioteconomia. A minha intenção era trabalhar na área de direito, como advogado, como analista, qualquer outra profissão, mas mais na área jurídica. Entretanto, eu vi na biblioteconomia um campo muito bom, um campo muito amplo e com uma concorrência não tão alta como a de direito. E aí por isso que eu tive que, né, na verdade assim, questão mais de observação de mercado. Você observa e vê, poxa, se biblioteconomia tem um pouco menos de concorrência, de repente eu consigo atingir a aprovação um pouco mais rápido. Só que se você não domina o assunto, se você não tem um conhecimento específico do assunto, fica complicado de você passar no concurso, qualquer que seja ele. Entendeu? Então, assim, é lei do engano você ir somente pela quantidade de concorrência que você vai ter. E, de fato, quando eu saí da faculdade, eu entrei em 2000 e formei em 2008. Levei 8 anos para poder passar, quase fui jubilado, etc. Mas, assim, fiz a faculdade meio que nas coxas. Muita gente que está assistindo fez, assim, a faculdade também. Outros não, outros fizeram e dedicaram e tudo, só que também ainda não conseguiram aprovação no concurso. Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é que eu não era um aluno brilhante, nunca fui um aluno brilhante, mas consegui atingir a meta. Atingir a meta de passar num concurso excelente, ganhar mais de R$ 10.000 por mês e trabalhar com o que eu gosto, porque na verdade é assim que você compreende a biblioteconomia, assim que você entende a sua função dentro desse cenário informacional, você se apaixona, não tem como, entendeu? Então hoje eu sou um bibliotecário apaixonado, sim, pela área,
Não era antigamente, mas a partir do momento que você estuda, você começa assim a ter essa paixão. Então acabou que eu fiz os concursos. Hoje eu sou um profissional da área e assim, amo o que eu faço e gosto muito da biblioteconomia. Bom, o compilado de questões, esse e-book, ele surgiu a partir desse contexto de você não ter muita ideia do que você vai fazer para poder passar num concurso, por não ter muita base, e ele foi sendo construído aos poucos. A primeira forma que a primeira ideia que eu tive foi o seguinte: a partir da leitura do livro do Lancaster, por exemplo, isso só exemplificando porque isso aconteceu com outros livros também. O livro do Lancaster é Indexação e Resumos, por exemplo, que é um livro bastante denso e para quem não tem muito traquejo com a matéria, indexação, não se sai bem nas primeiras leituras. Eu li o livro inteiro, do início ao fim, e cheguei à conclusão, ao final, de que não tinha aprendido nada. Não tinha aprendido nada. Aí o que eu fiz? Eu comecei a pegar as provas, e separar elas por temas. E acabou que, nesse momento de fazer as provas, eu, sei lá, fazia 20, 30 questões e acertava 5, 6 no máximo. E aquilo me frustrava. Poxa, eu li o livro, mas eu não consigo acertar as questões. E comecei a fazer? Comecei a dividir essas questões por temas. E aí eu peguei outra matéria. Aquele livro Não Brinco com a Catalogação. Poxa, peguei aquele livro lá. Li ele e tal, estudava 1, 2, 3 capítulos. Aí o que eu fazia? E agora de olho na tela aqui para eu mostrar para vocês especificamente o que eu fazia, que é o sumário do e-book, depois eu vou mostrar ele com mais calma. Mas eu chegava aqui no meu e-book, clicava em catalogação, abria a matéria, a parte de catalogação. E aqui eu lia tudo isso aqui. Lia e relia várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes, várias vezes. E acabou que por tanto ler, a gente começa a decorar. A gente começa a decorar as questões. E aí eu fazia isso, li, reli, lia e relia. Aí, por exemplo, vou lá para indexação e resumos. Li um capítulo lá, 2, 3 capítulos de indexação e resumo e entrava no sumário. Aí ia aqui no sumário, indexação e resumos. Lia todas essas questões aqui, ó. Todas essas questões. Li e relia várias vezes as questões de indexação e resumos. Por que isso? Esse negócio de ler e reler? Às vezes a gente tem uma certa aversão à questão de decorar. E decorar, na minha cabeça, de concurseiro, era uma forma de complementação. O que é uma forma de complementação? Por exemplo, você precisa entender a matéria, porque senão você não sabe para onde você vai com aquilo, com aquela informação. Então, assim, eu fiz o quê? Eu entendi a matéria, eu estudava pelos livros, mas a parte em que eu fixava, em que eu me exercitava, era em cima desse material aqui. Eu pegava as informações do livro, como estavam escritas no livro, e chegava aqui no meu e-book e lia especificamente o capítulo que falava a respeito de determinado assunto. E assim fui fazendo por várias horas, vários dias e tal, até começar a entender um pouco de como a banca pensa. Então, assim, o que me fez ter aprovação em vários concursos públicos foi justamente absorver as informações relevantes das matérias com base nos textos das questões de concurso. Autores como Lancaster, Grogan, Almeida, etc., podem trazer um conceito específico sobre o assunto. Só que a banca, ela parafraseia esses conceitos. Ela modifica um pouco a forma de cobrança. E aí é que está.
os conceitos criados pelos autores transformará em algo que antes era simples, quando a gente está lendo o livro, muitas das vezes a gente acha simples, mas quando chega na prova, ou a gente não absorve a ideia, ou acha ela muito complexa. E isso confunde a gente quando está fazendo a prova, quando a gente é concursando. Isso pode fazer com que você gabarite a questão equivocadamente, mesmo sabendo o conteúdo por meio dos livros que você já leu. Então, assim, eu bolei esse material que foca na linguagem da banca. Se você vai estudar indexação, por exemplo, você vai ler o livro do Lancaster, você vai ler artigos de periódicos sobre o assunto e o pulo do gato vai estar justamente nesse e-book. Você lerá o capítulo de indexação do e-book tantas vezes que forem necessárias até você literalmente decorar. Literalmente decorar. Você não precisa ficar com vergonha de falar que eu decorei as questões. Não. Você tem que decorar essas questões. Essas questões estão aqui para você decorá-las. Em 2009 mesmo, no meio de 2009, eu consegui aprovação em 12º lugar na Infraero. E em 2010 passei na ANEEL, que é o lugar onde eu trabalho hoje atualmente. Passei no MPU em 13º, passei no MP do Goiás em 3º lugar. E assim, a certeza que eu tenho é que o e-book vai sim lhe ajudar, assim como me ajudou. Não tem erro. É um material complementar. É um material complementar. Não é um material que vai garantir a sua aprovação, mas é um material complementar que vai dar sim um up aos seus estudos. Vai acelerar demais a sua aprovação. No e-book você encontrará as questões de 1999 a 2018. É um e-book atualizado. Você pode verificar aqui na capa que ele está completamente atualizado, né, 1999 a 2018, dividido por assuntos, conforme eu vou mostrar aqui o sumário para vocês. Eu vou falando e vou deixando o sumário aqui para que vocês já deem uma olhada nos assuntos como elas estão divididas. E aqui não tem como fugir, todas as matérias estão aqui. Todos os assuntos de biblioteconomia até hoje que foram questionados estão aqui. Tem assunto, quando eu estava terminando o e-book, que eu encontrei aqui, que é um assunto pouco falado nas provas, sobre a lei de acesso à informação. Caiu uma questão da banca da AOCP em 2015, a respeito da lei de acesso à informação. Mas mesmo assim, eu fiz questão de colocar aqui no e-book justamente porque a gente tem que varrer todo tipo de conhecimento, todo tipo de conteúdo. A gente não pode fugir de nada aqui, não pode fugir de nenhum. Tem uns conteúdos até diferentes aqui, ó, que até eu quis incluir. Por exemplo, lei de incentivo à cultura e outros programas, stakeholders, brokers, folksonomia, RFID. RFID, um dia desse a gente publicou essa questão aqui em específico. Tá aqui, ó. Apesar de qualquer frequência do RFID poder ser empregado nos sistemas utilizados em acervos bibliográficos e documentais, as soluções atualmente implantadas convergem para a frequência de... Bom, a questão gabaritada foi 13,56 MHz. Mas aí é que tá. 13,56 MHz. Será que realmente o bibliotecário deveria saber isso? Uma questão bastante específica. Bom, aí tem o gosto de cada um, tem a opinião de cada um. Mas aqui a gente não está muito para dar opinião, a gente está aqui para passar em qualquer concurso de biblioteconomia. E qualquer concurso significa exatamente você ter esse conhecimento. De repente é essa questão que vai te deixar dentro ou fora
das vagas de um concurso de biblioteconomia. Então, assim, a gente tem que saber exatamente tudo o que puder saber. Essa daqui, ó, de 13,56 MHz, se novamente cair em um outro concurso, certamente você não vai errar. Bom, então assim, para concluir, deixa eu dar só um exemplo aqui sobre a constituição das questões. Por exemplo, aqui tem uma questão que ela é errada, né? Ela é errada. Vamos lê-la aqui, ó. A lista de itens bibliográficos selecionados para descarte ou para intercâmbio entre bibliotecas é denominada desiderata. Falso. Questão errada. A gente já sabe. Mas o candidato, de repente, não sabe por que está errado. Por que estaria errada essa questão? Bom, se a gente lê, por exemplo, essa questão da FCC de 2004 aqui, ó, a gente já vai matar e vai saber o porquê que está errado. No desenvolvimento de coleções, a lista ou arquivo de desiderata está ligada à atividade de aquisição. Essa questão aqui é uma questão afirmativa e correta. Quando não tem nada escrito aqui que está errado, esta é uma questão correta. Então, se a questão errada fala que os itens, a lista de itens selecionados para descarte ou para intercâmbio é denominada desiderata e ela é falsa, o que está errado aqui com base nessa afirmativa daqui de cima que está correta? Então, a desiderata nada mais é do que uma lista de itens bibliográficos selecionados para a aquisição, para a atividade de aquisição. Não é para a atividade de descarte. Descartar é retirar, é jogar fora, é tirar dali, do seu acervo. A lista desiderata significa que são materiais que você vai adquirir para a sua biblioteca, para uma possível aquisição. Olha essa outra questão aqui embaixo. Vou clicar aqui para ficar mais fácil. Acerca da formação e do desenvolvimento de coleções, temos a desiderata, que é uma lista de livros e documentos desejados pela biblioteca para a aquisição e não descarte. Então, assim, outra coisa, no âmbito dos serviços de referência, aqui embaixo, outra questão errada. No âmbito do serviço de referência, a desiderata é considerado um serviço de alerta. Não, não é um serviço de alerta. É um documento interno da biblioteca para servir de apoio para a aquisição de materiais. Então, assim, lendo o contexto todo aqui, você sabe o que é certo, o que não é certo. Entendeu? Então, assim, na prática, é bem interessante esse e-book aqui, porque você vai lendo, você vai compreendendo e você mesmo vai fazendo as suas reflexões a respeito das questões estarem ou não corretas. Bom, é o seguinte, acho que depois de ter falado um pouco a respeito do nosso e-book, eu acho que o que tem que ficar claro para vocês é que é um material testado. Eu testei esse material na prática, ele funcionou e ele servirá e muito para complementar os seus estudos e lhe trazer uma aprovação mais rápida, eu tenho certeza. Quando você lê no livro, apreende o assunto no livro, tem que correr para o e-book e mastigar as questões. E entender as questões. Aqui quando você lê aqui, ó, a expressão latina desiderata refere-se a uma lista de livros e outros documentos para possível aquisição mantida pela biblioteca. Você aqui, ó, já tem um conceito de desiderata. Você não precisa de mais nada. Se alguma outra questão chegar e aparecer para você e falar aqui que é lista para descarte, você já sabe, não, isso aqui está errado. Desiderata significa você ter um documento, uma lista de materiais que você pretende adquirir. Entendeu? Que você pretende adquirir. Então, assim, é simples, é fácil, é só você estudar e compreender tudo o que for possível aqui, porque
Na época eu praticamente decorei 90% dessas questões aqui. Quando chegava na prova, simplesmente eu olhava e falava, pô, isso aqui eu já estudei. É lógico que assim, a outra atenção aqui, não existe você é, as bancas elas repetem os assuntos, mas elas não vão deixar tudo mastigado de uma forma assim que você vai ler e vai ser exatamente igual. Não é bem assim. A banca vai florear, a banca vai parafrasear, vai botar num contexto para que fique um pouco diferente o texto. Mas no final das contas, se você sabe que o conceito de desiderata é uma lista de aquisição, que serve para a aquisição, então você não tem como você errar. Não tem como você errar. Pode falar qualquer. Ela pode escrever da forma que ela quiser. Você já vai saber. E assim, o e-book vai te dar mais ou menos a forma como a banca escreve as questões. Então você vai ter uma ideia de como a banca cobra esse tipo de questão. Então assim, minha vida de concurseiro ela só parou, e isso é uma outra dica que eu queria dar para vocês. Minha vida de concurseiro e a última. Minha vida de concurseiro só parou quando eu atingi a meta de passar em primeiro lugar. Quando eu passei em primeiro lugar, eu falei, pronto, agora eu posso parar de estudar. Já plantei todas as sementes possíveis, agora eu posso parar de estudar. Eu passei em 2011, eu comecei a fazer esse e-book aqui em 2009, fiz ele no ano de 2010 e no ano de 2011, decorando apenas as questões de 2010 para trás, além da leitura dos materiais, que eu não só li e-book, de questões, lógico, além de outros estudos, eu passei em primeiro lugar no Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Então, assim, a sua meta, se é para passar num concurso, é estudar até passar. Não tem esse negócio de, eu vou só ler o e-book aqui e vou passar daqui para amanhã. Não. Não. Você vai ler os livros, vai continuar fazendo seus resumos, vai continuar indo para os cursos, vai continuar lendo o que você gosta de ler, vai continuar estudando os artigos de periódicos, mas o e-book é uma ferramenta para dar aquele up nos seus estudos. Deu up no meu, tanto que eu consegui aprovação muito rápido e com certeza dará também esse up nos seus estudos. Você precisa estudar até ser aprovado dentro das vagas. Até lá é ler livros, artigos, é decorar o e-book. Não tem mistério, não tem segredo. É pura matemática. Espero eu que este e-book contribua para a sua aprovação. Só passando devagarinho aqui o sumário para vocês darem uma olhada. São vários itens. São vários itens separados aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar devagarinho. Tá. Aqui, ó, gerenciamento de bibliotecas, seleção, aquisição, doação, desbarre, descarte, desenvolvimento de coleções, tipos de biblioteca, sistemas informatizados, gerenciamento de biblioteca, protocolo Z3950, ISO 2709, catalogação, marketing, competência dos bibliotecários, LexML, serviço de referência, base de dados. Agora, vários assuntos variados, importantes que eu pesquei. Tem também a respeito da conservação, preservação e restauração, Web 2.0, webmetria, web semântica, metadados, documentação, disseminação seletiva da informação, pesquisa científica, ciência da informação e biblioteconomia, infometria, bibliometria, cybermetria, partes do computador, comute, bibliodata, digitalização, fluxogramas, Socinfo, organização e métodos, alfabetização informacional, controle bibliográfico, formato MARC, leis de Raganata, Cielo, CAPES, classificação, CDU, CDD, a classificação decimal de direito, indexação e resumo, estudo de usuários, fontes de informação, normas técnicas da ABNT, as mais variadas. Inclusive é interessante que se você olhar pela quantidade de páginas aqui, você tem ideia do que mais cai nos concursos. Por exemplo, a norma 6023, que é de referência, ela cai absurdamente nos concursos em comparação com a norma do sumário, por exemplo. Aqui ó, o quantitativo de páginas. Começa na 469 e vai até a 500.
A do sumário começa na 502 e vai até 505. Então aqui você pode fazer também um comparativo para saber o que mais cai. Até mesmo porque, poxa, amanhã é a prova, falta tempo de estudar tudo. Então, pô, vou pegar o que mais cai aqui. Entendeu? Então, assim, se for estudar normas técnicas da BNT, bom, certamente você tem que estudar mais essa daqui, a 60. Oi, foi errado, a 6023, que é a que mais cai. A 6023. A que mais cai é a 6023. Se eu for ler entre a 6023 e a 6022, eu vou preferir a 6023. Outra que cai demais, a de resumo, 6028. Outra que eu vi demais também, vamos ver aqui, ó. A guia de citações cai também. Entendeu? Então, assim, pelo e-book aqui você vai conseguir colocar quais as matérias que caem mais no concurso e quais eu vou ter que ler aqui, faltando poucos dias da prova, etc. Entendeu? E então, assim, e aqui é Rede Ruby. Pronto, aqui ó, uma coisa que eu queria dizer, ó, que às vezes eu coloco uma dica, o que é a Rede Ruby, o histórico dela e tal, a respeito de como é que ela funciona, etc, etc. Então daqui você consegue saber por que as questões estão erradas e tudo, você consegue dar aquela averiguada aqui. Deixa eu colocar uma dica aqui, por exemplo, que eu utilizo, que eu escrevi quando eu estudava. Por exemplo, olha essa questão aqui, ó. O instrumento onde estão registrados todos os detalhes estruturais da biblioteca e que se constitui um verdadeiro auxiliar administrativo, pois nele aparecem a avaliação dos elementos que compõem a biblioteca, a indicação dos serviços que devem ser prestados, a informação sobre a política bibliotecária, a determinação da relação existente entre as diversas tarefas e os diversos setores do trabalho, denomina-se manual de serviço. Eu confundia demais com o guia da biblioteca ou manual administrativo, inclusive eram itens de questões. Quando eu li esse conceito aqui em cima, eu achava que era um guia de biblioteca, na verdade não é, na verdade é um manual de serviço. Entendeu? Então, assim, são várias dicasinhas que eu coloquei aqui na prova, justamente para a pessoa ter uma ideia do que se trata e tudo. Entendeu? Deixa eu pegar aqui uma que estava. A questão errada aqui. A análise SWOT constitui técnica que possibilita aos gestores de bibliotecas e de outros sistemas de informação conhecer concorrentes, clientes, fornecedores, novos entrantes e produtos substitutos. Não tem nada a ver. Análise SWOT não tem nada a ver com isso. Análise SWOT é análise de ambiente externo, oportunidades e ameaças, ambiente interno, pontos fortes e fracos, etc, etc. Então, assim, é um e-book bastante interessante. As pessoas vão estudar e vão gostar. Por exemplo, um recurso que eu utilizava muito para saber a diferença entre eficiência e eficácia. Eficiência é processo, eficácia é resultado. E aí eu vou colocando esse tipo de dica que me serviu para que você, quando for ler, é, compreenda melhor. Então, assim, pessoal, vou encerrando por aqui. Obrigado pela atenção de todos. O e-book vai estar disponível a partir do dia 8/4. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer reclamação, crítica, sugestão, etc., pode publicar no Instagram. No nosso Instagram não tem nenhum problema. Pode entrar em contato por e-mail, pode entrar em contato pelo direct. E assim, esse e-book serve para você passar em qualquer concurso. Então, assim, resumindo, leia os livros, continue estudando da forma que você estuda, com resumos, etc, etc. Quando terminar um capítulo, terminar um assunto que você vai estudar, leia o e-book, abra o e-book. Outra coisa, tá com tempo disponível, tô no celular, em vez de eu ficar vendo rede social, abre o e-book e vai ler. Leia, decora, leia, decora, leia, decora. Não perca tempo. Sempre leia, sempre leia. Tente decorar ao máximo essas questões.
forma de decorar é igual exercício quando você vai para academia. Quando você vai para academia, você fica lá, 2, 3, 10 repetições, 3 séries de 10, não sei o que, tal. Faça isso com o e-book. Leia, releia, leia, releia, leia, releia. A aprovação é certa. Pessoal, muito obrigado. E estudar. Estamos esperando a aprovação de vocês. O céu é o limite. Jamais pensem em fracasso. Ok? Enquanto estiverem reprovando e continuando nos estudos, vocês são vitoriosos. Ok? Contem comigo. Um grande abraço. Valeu. Fiquem com Deus.